Olá, gente. Meu nome é Cláudio Silva, sou sambista, compositor, agente cultural e estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória no universo do samba, no universo da arte, da cultura e também da educação. Sou nascido na cidade de Avaré, família Banto, família de gente preta. E desde criança que eu acompanho esse universo do samba através dos meus familiares, da Escola de Samba de Vila Martins. Vou falar um pouquinho das minhas referências de samba. Quando eu era criança tinha um compositor na escola, a gente chamava ele de Tchê. Ele era paulistano da Gema, ele era paulistano da freguesia do Ó. Pai do falecido Bundinha, Tchê era malandro. Então ele que escrevia os sambas enredo da escola, não tinha um núcleo de compositores, né? Então ele foi um dos caras que sempre, ele me mostrava os seus cadernos. Meu primo Val Linguiça, que também gostava de escrever, mostrava os cadernos e a gente dialogava a respeito das composições e tal. E aí eu fui tendo essas pessoas como referência, fui pegando gente, sempre gostei muito de ler, né? Minha mãe sempre me incentivou a ler muito. E aí dentro desse universo de negritude, esse universo sambístico, esse universo banto, esse universo... eu tive essas referências nesse universo do samba, que eu falei o Vó Linguiça e também o Tchê. Aí, por exemplo, o samba para mim, ele tem diversas ramificações. Então, o sambista para mim, o sambista clássico, aquele sambista malandro, todo mundo conhece, papapá. Então, se o cara for um bom batuqueiro, ou tocar uma corda, se o cara tiver aquela malandragem de sambar no pé, entendeu? De ter aquele gingado, de ser do riscado mesmo. Então isso é o que eleva. Então eu tive algumas referências também naquele sapateado, naquele ziriguidum, né? Dito Coleira era uma grande referência. O Dito Coleira, eu era criança e o Dito Coleira já era malaco, junto com a Nega Sônia na Unis de Vila Martins, desfilando. E eu achava o máximo aquele nego malandro, né? Dando aquela gingada, desfilando. Então eu cresci nesse ambiente na cidade de Avaré, isso ali já nos anos 70. Nos anos 70, então, foi um universo onde meu primo Teta tocava chocalho, né? O meu primo, o Buda, tocava repinique. Meu primo, que é meu compadre e meu padrinho também, o compadre Cido, era o apitador, né? Apitador naquele tempo normalmente tinha que ser bravo, né? Igual meu compadre Ângelo, que parecia quase um patunado, um negrão de quase 2 metros de altura, bravo pra caramba, briguento, impunha respeito. Então todo mundo tinha medo do malandro, não era mole não. Então esse é o ambiente que eu cresci de samba. Aí, pelas voltas que a vida dá, em algum momento eu vim parar em Sorocaba, e ali nos anos 2000 eu vim parar em Sorocaba e vim trabalhar na cidade de Sorocaba. Até então eu era gráfico, né? Não tinha a arte e a música como referência, como modo de vida mesmo, de subsistência, como um trabalho profissional. Era muito mais uma onda que eu gostava de fazer samba, gostava de batucar, tocava meu pandeirinho, né, tocava meu tamborinzinho e tal. Então eu tinha meu trabalho ali, proletariado. Mas sabe como é que funciona? Em algum momento a gente sempre recebe aquele chamado, houve o chamado e eu não pude recusar. Então ali por meados do ano de 2000, depois de todo esse tempo que eu passei aí no samba e tal, em 2007 eu vou passar à frente esse outro formato que se tornou a minha vida, beleza? Vamos lá.
Então, a partir de 2007, as coisas começam a mudar bastante na minha vida. Então, como eu estava falando, em 2007, conheci uma rapaziada malandro, Cícero, Batata, e a gente gostava de tirar essa onda, eu trabalhando em gráfica, mas a gente sempre se reunia e tirava essa onda, ia para São Paulo curtir um samba, já existia o projeto Nosso Samba, lá em Osasco, né? E a gente gostava de tirar essa onda aí, se divertir fazendo samba e tal. E aí, em 2009, eu resolvi que eu achava que precisava realmente, na minha opinião, eu achava que precisava de um movimento de samba que desse ênfase a um lado cultural, não só a parte musical, mas essa parte cultural de matriz africana, a parte educacional. Então começamos a nos reunir no quintal da minha mãe, Dona Maria, ali na Vila Fiore. Nos reuníamos ali para cantar samba, para trocar ideia. E num desses dias, o Marco Pereira falou, pô, a gente poderia levar esse projeto lá para o Centro Cultural Quilombinho, que era bacana. E ali no Centro Cultural Quilombinho é isso que surge em 2009 o Panela do Samba. Um movimento cultural que eu idealizei, que eu tive apoio de muita gente, muitas pessoas colaboraram com o Panela do Samba, assim como muitas colaboram até hoje. Por exemplo, daquela época até os dias de hoje, só o Manu que ainda está ali junto com a gente. Então, dentro desse conceito de samba, sempre houve uma rotatividade muito grande no Panela do Samba. E aí, através do Panela do Samba, que para mim foi o divisor de águas, né? Foi de muito aprendizado, foi um trabalho de muita pesquisa, de imersão no movimento samba, no modo de vida de um sambista. E aí, a partir dali, dentro daquilo que eu chamei de chamado, eu resolvi que eu não queria mais trabalhar nesse sistema proletariado e queria simplesmente viver da minha arte, daquilo que eu aprendi, da minha cultura, da minha ancestralidade e resolvi encarar esse desafio. Lógico, como sempre, muitas críticas, muitas pessoas desestimulando, mas a gente é um pouquinho cascudo, né? A gente não tem medo de encarar os desafios que a vida nos proporciona. E às vezes a oportunidade ela pode ser única. Aquele jatinho pode passar uma única vez. E eu não queria perder essa oportunidade de trabalhar, viver da minha arte, que era a arte de sambar. E aprender com isso. Então, em 2009, tive a oportunidade de fazer vários eventos com Panela do Samba. 2010, 2011, veio o Sesc, a possibilidade de fazer o primeiro Sesc, uma malandreada, muito naquele formato simples de samba mesmo, de chora cavaco e vamos que vamos, né? Aí depois também teve outros eventos no próprio Sesc, com o próprio Zé Luiz do Império, com o Pagode da 27, Orlando Júnior já foi também um dos fundadores. Nós começamos a expandir o trabalho do Panela do Samba, e o Panela do Samba sempre teve um cunho de movimento cultural, de movimento sociocultural, né? Eu sempre falo que o Panela do Samba é aquele que dá base para as pessoas, para quem queira também entender o que é a concepção do samba. E tem gente que não quer aprender, tem gente que quer viver naquele movimento só e não quer entender o que realmente, a importância realmente que o samba que o samba tem, que é o de resistência, de você olhar a ancestralidade, olhar o que já fez Paulo da Portela, o que já fez Candeia, o que já fez Toniquim Batuqueiro, o que já fez Geraldo Filme, entendeu? Todos essa ancestralidade, as mulheres no samba, Tia Ciata, Clementina de Jesus, rompendo as barreiras, Dona Ivone Lara foi uma das maiores personalidades que o samba teve, que por exemplo, apresentar o seu primeiro samba enredo apenas com o nome do seu primo, não poderia ter o nome dela como mulher, né? Mulher preta, então havia essa discriminação, né? Então muita gente não quer aprender, não quer entender a importância de um Ismael Silva no samba, do
povo do Estácio, que mudou essa divisão rítmica. Então tudo isso é o que a gente procurava passar de informação para os mais jovens e sempre trazendo também, contemplando os mais velhos, né? Por exemplo, no Panela do Samba teve o Beção da Cuíca, que eu fiz até uma homenagem para ele, né? Que foi de Vila Santana a nos presentear, coberto com alma de banda e uma cuíca chorar. Chora baixinho pro mesmo não lamentar, mostrando a pequeno nascente que o samba vai continuar. É mais ou menos isso que a gente fazia os nossos sambas, os sambas autorais, era um movimento também de samba autoral. Então fizemos isso, fizemos SESI. E aí em 2017 o Panela do Samba ganhou através do online, de uma votação online, do hall, nós ganhamos o prêmio de melhor movimento de samba, melhor grupo de samba, aqui na cidade de Sorocaba. Então recebemos 3 prêmios de suma importância, né? Que fizemos. Isso foi muito importante para a carreira do Panela do Samba, para a minha carreira. E eu aí também me senti muito à vontade para fazer outras coisas além do Panela do Samba, né? Que eu gostaria muito de fazer as minhas coisas independente desse movimento sociocultural, que ele era comunitário, a comunidade tinha voz ativa para poder falar a respeito, e eu gostaria de fazer as minhas coisas, então eu peguei e acabei que segui também outros caminhos além do Panela do Samba, além da minha carreira pessoal. Eu ajudei a construir a história de muitas rodas de samba, de muitos movimentos de samba, e eu me orgulho bastante disso. Acho que eu dei a minha contribuição de alguma maneira nesse movimento aí. Então, além de manter esse movimento de samba, eu também segui a minha carreira solo para poder ter mais autonomia naquilo que eu gostava de fazer, que era o samba não só naquela linguagem de samba de terreiro, né? E também ajudar a colaborar de alguma forma em outros movimentos de samba. Então, por exemplo, em 2015, junto com o Manu, nós fizemos um projeto na APAI chamado Somos Especiais no Samba, né? É um projeto que a gente interagia todas as segundas-feiras com as pessoas com cognitivo bem comprometido, com bastante dificuldade, e aquilo alegrava muito a alma dessas pessoas, né? Que eles eram adultos, e a segunda-feira era um dia que eles chegavam assim muito agitados, e através da música, através da batucada, a gente passava essa energia boa, e nós recebemos um excelente feedback desse projeto, que ele teve 1 ano mais ou menos, 1 ano e pouco de durabilidade, de tempo, né? Que nós utilizamos, eu e o Manu Neto fizemos esse trabalho em parceria com a PAI. Aí depois, em 2015 foi isso, 2017 nós ganhamos o prêmio, fizemos várias coisas em relação a isso. Em 2018, eu junto com o Maurício Toco, nós fizemos um projeto, acredito eu que foi o primeiro e único projeto de samba contemplado pela LINC, que é uma lei de incentivo de Sorocaba extremamente difícil de conseguir, era bastante difícil, assim. Nós tivemos essa oportunidade e criamos um projeto chamado Minha Escola da Samba, onde apresentamos 10 apresentações musicais dialogando com a história do samba, fazendo um roteiro da história do samba desde 1916, com o primeiro samba gravado pelo telefone, até os dias atuais, até inclusive passando pelas músicas autorais que eu compunha, que outras pessoas compunham, porque eu acho que os compositores dessa ordem natural das coisas que existem nos dias de hoje também são de suma importância, eles são de suma importância para poder manter o samba nessa longevidade, manter o samba nesse patamar e dando sequência para que não vire folclore, né? Então, os compositores mantenham-se firmes e é isso mesmo. Eu, por exemplo, nunca tive um disco gravado até os dias de hoje, mas a partir de agora eu tenho 2 singles, já é grande coisa, né?
Eu nunca tive muito essa pretensão de gravar disco, mas enfim. Então, em 2018, criei o projeto Minha Escola da Samba, que era, além da apresentação musical, também tinha oficina para docentes a respeito disso, para explicar aos docentes como é que funcionava esse movimento de samba, dialogando com a arte, com a cultura, com o conteúdo histórico que nós tínhamos no Brasil, né? Também em 2018 eu fiz um trabalho junto com alguns parceiros chamado Semba, a Matriz Africana do Samba, que foi, eu idealizei o projeto, eu produzi o projeto e tive o apoio do Sesc Escola, que foi de suma importância. Também, se eu não estiver enganado, foram 12 apresentações em 6 escolas, em 2 períodos. Então, foi assim, também um divisor de águas na minha vida, esses 2 projetos que nós levamos para as escolas, e isso acabou trazendo para mim um prêmio que eu recebi lá no Rio de Janeiro. Na verdade, eu fui contemplado também lá no Rio de Janeiro com uma comenda, né? Acabei me tornando comendador pela FEBLACA, recebi das mãos do príncipe Dom Alexandre, com muita honra, uma indicação do amigo Carlos Cavalheiro, e eu me senti muito honrado por ter recebido essa comenda, porque eu acho que é um trabalho muito árduo esse de apresentar o samba de forma cultural, de forma educacional, que não seja apenas na onda do entretenimento. Então, para mim, foi muito importante receber esse título de comendador, e eu valorizo demais isso e agradeço a todos que confiaram. E aí também, por esse tempo todo, ajudei, colaborei de alguma forma com outros projetos, participei do projeto Somos Um Só, a convite do T. Caçula, e o articulador desse projeto Somos Um Só é o Bento Andreato, uma pessoa muito séria também do samba, filho do Elifas Andreato, o grande Elifas Andreato. Eu me senti muito lisonjeado em ter tido uma pequena passagem por ali, e também o Terreiros do Brasil, a convite do T. Caçula, que eu pude participar. Com isso também, junto com o T. Caçula, eu fiz um projeto, uma apresentação no Sesc, que foi um show chamado Do Rural ao Urbano, que mais para frente eu vou contar para vocês o que resultou isso. Esse show do Rural Urbano foi o que me deu essa concepção de criar o Samba da Roça, que aí eu vou falar para vocês um pouquinho mais à frente, nessa ordem cronológica que nós estamos apresentando. Em 2019, eu tive a honra de produzir e também dialogar com um projeto chamado Rodas Populares, que envolvia o samba, o movimento hip hop e o jongo, né? Junto com o pessoal lá de Embu das Artes, como convidado do Quilombo do Cafundó. Foi a primeira vez que eu tive um trabalho junto com os quilombolas do Cafundó, que para mim também aprender alguma coisa com os griots, com o seu Juvenil, com o seu Marco, Dona Regina, foi de suma importância. Conviver com esses quilombolas, para mim foi muito importante para entender todo esse processo, o porquê que eles resistem tanto, né? O porquê que eles resistiram ao longo de toda essa existência, essa dificuldade que o povo preto tem até os dias de hoje, de resistência, e principalmente essa apropriação que existe da nossa cultura, né? Existe uma apropriação que eu diria que ela é sagaz. Sempre tem alguém se apropriando da cultura do povo preto. E para contar a história do povo preto tem que ser ele mesmo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu bato nessa tecla que para contar minha história eu quero contar por minhas palavras mesmo. Aí o restante, depois que eu partir desse mundo, aí vocês fazem o que vocês quiserem, pode contar aí à vontade. Então, em 2019, eu tive essa honra de ter sido convidado pelo Sesc
para ser um dos produtores do Rodas Populares. Aí em 2020, infelizmente veio esse problema, essa situação toda que estamos vivendo de pandemia. Eu fui contemplado pela Lei Aldir Blanc, do município de Sorocaba, apresentei o projeto Facetas e Centelhas de Cláudio Silva, que é muito mais uma história da minha vida e tal, uma coisa bem musical, mas fui roteirizando um pouco como é que eu compunha e as coisas que eu compunha. Aí, voltando um pouquinho no tempo de 2020, né, em 2017, no dia 15 de janeiro de 2017, eu fiz o primeiro Samba da Roça. Aquele de 2015 que eu fiz do Rural Urbano com Tecaçula resultou futuramente no Samba da Roça, que a minha esposa na época estava lá revirando as gavetas e achou algumas letras minhas e achou que aquilo era bastante interessante. Eu particularmente eram letras minhas assim, muito de ordem muito pessoal, né? Então eu não achava que aquilo poderia resultar em alguma coisa, mas resultou muito. Então, em 2017 veio 2019 Rodas Populares, 2017 teve o primeiro Samba da Roça, e aí houve uma reformulação, uma ordem de pensamento diferenciado para fazer o Samba da Roça banto, sagrado e rural. Então, o Samba da Roça Banto, Sagrado e Rural foi contemplado também pelo PROAC em 2020, com direção musical do Marcos Felipe, e eu gravei esses 2 singles, que ele é muito bem dividido em afro e caipira, que seria uma espécie, né, de releitura do samba de bumbo, que é essa parte caipira, o samba de bumbo, guaiá, caixinha, com viola e tal, com o afro, com a matriz africana, que é o ijexá, que é a sambada de coco, que são os tambores. Então eu envolvi esse lado banto, que foi de onde eu cresci, com muito que eu vivi. E aí, então, para finalizar para vocês, eu vou falar do Samba da Roça, que eu gravei essas as duas últimas gravações que eu fiz, que foi o Morada do Samba, que eu fiz um clipe do Morada do Samba lá no Cururuquara, no local extremamente sagrado do samba de bumbo paulista, do samba rural paulista, com a presença do seu Carmelino, da Dona Luísa, dos nativos ali de Santana do Parnaíba, com a bênção de todos aqueles que plantaram toda essa essência ali naquele lugar tão sagrado do nosso samba de bumbo paulista. Fui levado, tive a honra de ter sido levado até lá pelo João Mário, pela Mari, que foram muito gentis comigo e fortaleceram demais. Isso para mim foi um dos maiores ganhos que eu tive na minha vida como sambista, foi gravar um clipe no Cururuquara, que é o berço sagrado. Para mim é o berço sagrado do samba de São Paulo. Um dos lugares que não podemos esquecer também, que Pirapora do Bom Jesus, Vinhedo, Quadra, Mauá, Itu, Piracicaba, Campinas, são vários lugares, mas eu me identifiquei muito com Cururuquara. Gravei esse clipe, né, que foi em 2020, em novembro, dia 22 de novembro de 2020, e depois, futuramente, fiz um show, um espetáculo no Teatro Municipal de Sorocaba, que se chamava, pelo PROAC, Banto Sagrado Rural, que para mim também é um divisor de águas na minha vida como compositor, onde eu expressei diversas vertentes do samba, desde o ijexá até o samba rural paulista, dialogando com o samba de bumbo, com sambada de coco, com partido alto, sabe, com samba de viola, foram várias coisas, com uma galera esplendorosa em todos os aspectos, uma equipe fantástica. Então esse é um pouquinho da minha história que eu tentei resumir para vocês em relação a todo esse meu roteiro de vida. Eu espero que vocês tenham gostado e fica para uma próxima oportunidade para apresentar isso de forma bem mais abrangente. Um abraço e até logo menos.